querendo alguém tipo assim, tipo assim, tipo assim você. Olá, sejam muito bem-vindos a esta parte 2 de curiosidades sobre Rebelde. É isso aí, vamos começar esse vídeo? Roda a vinheta. Bom, no último vídeo sobre Rebelde, eu falei sobre como foi o processo de seleção. Eu falei que eu ia continuar aqui a falar sobre os shows. E hoje eu vou focar mais em como foram os shows, como foi o começo e algumas curiosidades sobre a turnê. Estão preparados? Nosso primeiro show, ótimo. Nunca tenho a Aline aqui do meu lado que ela vai lembrar porque eu não lembro de nada. Eu só vou falando o que vier na minha mente aqui. Nosso primeiro show foi no Capricho, certo? Em São Paulo. A gente tava muito ansioso. Nem foi um show completo, foi um esquenta pro Peça Foram da tipo Stage. quantas músicas? Cantaram, cada um cantou o seu dueto e umas 3 músicas. Foi a primeira vez que a gente subiu ao palco como banda. E a gente tava muito ansioso. Eu sempre acho um pesadelo essa ansiedade louca. Eu acho gostoso depois que tá tudo azeitadinho, depois que a gente tem uma prática. Agora essa coisa de, vamos lá, eu não gosto. Tem gente que gosta, as pessoas falam, ai, tem que sair da zona de conforto. Gente, batalhei a minha vida inteira pra ficar na minha zona de conforto, não me tira dela não, por favor, tá? Não gosto dessas coisas. Mas o resultado foi muito legal, os fãs piraram, era um festival, então não tinha só a gente. E foi exatamente como a Elika falou, um esquenta pro que viria. Fomos para o show em Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, indo pro hotel, a gente viu uma fila imensa do lado de fora do Pepsi Stage. Pepsi on Stage. E a gente, juro, parece, ai, que bobeira, mas a gente olhou e falou, cara, quem vai fazer show aqui e tal? E aí a gente descobriu que era fila para o nosso show. E a gente lá atrás tinha pensado que não daria certo. Todos estavam ansiosos para ver os rebeldes no palco, bem de pertinho. A gente falou, bom, a novela é um sucesso, as pessoas gostam dos personagens, as pessoas assistem Rebeldes, mas show é outra história, outro esquema. Não vai dar público, a gente vai fazer 3 showzinhos, 3 apresentações e vai acabar. Até parece. Então, na hora que a gente viu aquilo de fato acontecendo, aquela fila imensa, com tanta gente esperando a gente, caraca, não é que talvez dê certo isso? E foi a primeira vez que a gente sentiu essa pontadinha de esperança. Aí a gente fez o show, eu lembro que cada um tava num clima, assim. Eu tava bem desesperada, tinham pessoas mais calmas, tinha pessoas mais desesperadas que eu. Tava cada um numa onda, numa brisa bem pessoal e apreensivo, né? Porque daí sim seria o show inteiro. E à medida que o show foi rolando, porque a gente tinha troca de roupas, a gente tinha várias músicas, coreografias, a gente foi pegando, assim, confiança durante o show, sabe? E quando terminou, foi uma coisa assim, meu Deus, a gente venceu, a gente conseguiu, o público pirou, todo mundo enlouqueceu, o show foi uma energia lá em cima, um astral, deu tudo certo. E eu lembro da gente voltar pro hotel, assim, com essa mentalidade, sabe? Com essa sensação de dever cumprido, de start num projeto que até então a gente não tava confiante de que iria dar certo. É óbvio que existia essa vontade imensa, mas a gente realmente não sabia o que seria desse projeto. E aí a gente percebeu que, de fato, poderia rolar e o projeto poderia ser um sucesso. Foram muitos shows. A gente tinha um esquema de gravação muito puxado, como vocês já sabem, como eu sempre canso de repetir. A gente gravava de segunda a quinta, a gente já saía direto pro aeroporto, aí a gente pegava voos de madrugada. E, gente, essa pra mim era a pior parte. De voos, porque a gente tava sempre muito cansado e é um voo sempre muito desconfortável que não dá pra dormir, e aí ficavam um amontoando em cima do outro pra tentar dormir. Os meninos coitados que ofereciam ombros e colos, porque não tinha como dormir. Eu lembro uma vez que eu acho que eu fui no banheiro no avião, eu voltei, tava o Chay, o Arthur, assim, eu acho que era a Mel e a Lua dormindo encostada, do tipo, realmente, eles não dormiam. A gente que dormia um pouco e bem mal. Eu lembro que o aeroporto era sempre o pior, assim, pra mim. Até porque tinha
uns Zé Congonhas também. Gente, descobriu recentemente o que é Zé Congonhas. Zé Congonhas são aquelas pessoas que ficam tirando foto com qualquer famoso que passa em Congonhas. Eu achei isso genial. Pena que eu descobri tão tarde na minha vida. Não tô brincando, tinha os fãs, essa era a parte tranquila, o que pegava mesmo eram os voos. Eu lembro uma vez que a gente chegou no aeroporto aqui do Rio de Janeiro, do Galeão. Acho que a gente tava saindo num voo, tipo, 7 da manhã, ou chegando de algum lugar. Eu sei que era, tipo, 6h30, 7 da manhã. E a gente perdia um pouco a noção de horários. A gente não sabia bem onde a gente tava, que horas eram. E eu lembro que todo mundo sentou e pediu um PF. Assim, 7 da manhã, arroz, feijão, tudo que tinha direito ali, salada e um bom refrigerante. A gente mandou o PF. Não sei nem como estavam servindo isso ainda. Ainda não, aquela hora no Galeão. Mas a gente amassou esse prato de PF. Foi uma delícia. Teve a vez que a gente foi... eu tenho um pouco de vergonha da vez do aeroporto de pijama. Bobões pra idade. A gente tinha essa dificuldade imensa de dormir em voo. Era sempre muito desconfortável. Como eu falei, era a pior parte. Então a gente falou, cara, imagina que sonho seria poder viajar de pijama. Porque daí a gente vai ficar confortável, a gente vai dormir, vai tentar dormir com aquela roupinha gostosa, levar um travesseiro. E a gente teve a brilhante ideia de falar, vamos todos de pijama numa viagem? Frederico, coloca as fotos aí. Não me julgue, Frederico. Eu sei que você tá olhando com essa cara do tipo... É sério isso? Sim, é sério isso. E foi legal, tá bom? A gente parou o aeroporto. Só que como éramos em 6, a vergonha era dividida. A vergonha era compartilhada. Então não era só eu vestida de pijama. A gente tava junto nessa. E os fãs gostaram? Amaram. Isso foi tudo bobo também, né? Não Um monte de bobo. Tem foto de paparazzi? acho que tem. Não lembro. Não tem, agora. tem umas fotos meio... Tem, saiu um videozinho também. Enfim, Eles essa foram vergonha. dar entrevista em Brasília com o pijama. A gente chegou em Brasília. Aí foram dar entrevista pra uma TV local. De pijama. Com a Gente, que pantufinha. vergonha. Mas tá bonitinho de pantufa. Deixa eu ficar aqui no meio de vocês aqui um pouquinho. Aqui, no centro. Mas foi uma delícia. Se eu pudesse, eu teria adotado isso pra minha Deve ter vida. sido confortável mesmo. Foi muito confortável. Outra coisa, ônibus. Às vezes, compensava mais a gente viajar com o ônibus do Rebelde do que com o avião. Às vezes as cidades eram próximas, ou seria mais confortável poder dormir no ônibus do que ir para o aeroporto, pegar o voo e voltar. Então, às vezes, a gente realmente preferia de uma cidade para outra se locomover de ônibus. Aquele ônibus todo plotado, Rebelde, que eu já falei também que servia como outdoor ambulante. Eu soube depois que rodopiavam com a gente pela cidade. Mas, enfim, e eu lembro, a poltrona do ônibus virava meio que uma cama. Então, dava para dormir. Só que, eventualmente, eu tomava um Dramin. Não aconselho. Na época que o Dramin dava sono ainda, porque agora o Dramin não dá sono. Eu sou uma pessoa que eventualmente fica enjoada. O Dramin da atualidade não dá sono. Vocês crianças que não sabem quando o metiolate ardia, vocês não sabem como é que era a vida quando o Dramin dava sono. Pois é. E aí eu ficava meio grog. E eu lembro, cara, de algumas vezes que sempre que a gente descia do ônibus até a recepção do hotel, tinha fãs, independente de onde a gente estivesse. E aí sempre tinha meio que um corredor de seguranças. A gente descia rapidinho do ônibus, entrava e fazia... O check-in sempre já tava meio pronto e a gente ia pro hotel. Algumas vezes, eu acordava assim, aonde que eu tô? A minha última imagem era o ônibus. O que tá acontecendo? Aí eu olhava, era um quarto de um hotel. Eu ficava meio grog com o Dramin. Então, talvez você tenha tido uma foto comigo grog, saindo do ônibus. E eu saía meio atordoada, a gente dormia muito pouco. Aí eu acordava, eu tava no hotel. Mas tava tudo bem, de boa. Eu tava dormindo, tava descansando, era isso que importava. Eu precisava, né, pra voz. Outra curiosidade, teve um show que eu lembro, que foi um show em Teresina, que foi o show mais quente que a gente fez. Tudo bom, meninos? Sejam bem-vindos ao Piauí novamente. Eu já quero perguntar como vocês estão se sentindo, recebendo o calor humano desses milhares de fãs. Eu lembro do Arthur, ele saía do palco com a roupinha pingando. Eu lembro dele tirar uma camisa e fazer assim, ó, molhado. E eu lembro dele começar a calça com um show e terminar com essa... show com a calça. Eu lembro dele começar o show com uma calça e terminar o show com essa calça folgada. Ou seja, ele emagreceu durante o show. Eu não tô de sacanagem, isso aconteceu. Show de Teresina, você que estava lá, teresinenses, vocês sabem sobre o que eu tô falando.
Foi um show quente, foi um lugar meio fechado, assim. Teve um show também muito legal que a gente fez no início do ano. Primeiro, foi no Guarujá, eu acho. Eu sei que a gente passou o Réveillon num hotel. Todos os rebeldes, acompanhantes. E foi muito legal, assim. Foi esquisito, porque tava rolando uma ceia no hotel. Não era só a nossa galera. E aí a gente tava meio que... Não é começando, mas já tava explodido, assim. Então as pessoas que cearam com a gente ali no restaurante do hotel ficavam meio que olhando. Então foi um Réveillon esquisito. Mas foi bom, tava todo mundo junto. A gente pôde se divertir nessa noite. Eu vejo no seu olhar o que sua boca não consegue dizer. E eu passo por você. Teve um show que eu não vou lembrar que cidade, eu não vou falar qual rebelde errou o nome da cidade, feião. Pô, tá amando a minha cidade, aí sei lá, era Recife, gritou, fala Fortaleza! Uma coisa horrorosa, assim, foi bem ruim. E depois a gente ficou o show inteiro, inclusive a pessoa repetindo, Recife, Recife, Recife! Recife, como é bom ter vocês aqui! Rolou isso, não sei se, não é Recife, não é Fortaleza, tá? Não sei se vocês se lembram desse momento que alguém, não vou falar quem, errou. Pra concluir, uma coisa que eu não falei lá no início, a gente fez muita preparação de dança e de canto. E as nossas preparações de dança, gente, eles montaram um galpão pra gente no Rec 9. E acho que ninguém ali dançava mesmo, assim, tinha feito show com coreografia. E eu lembro que era assim, meu Deus, porque a gente tinha, sei lá, uma semana pra decorar um show inteiro de coreografias. Então era uma insanidade. E a gente até o final achou que não fosse dar certo. Que as músicas a gente... Mal bem, já tava estudando há um tempo, já tinha gravado no estúdio, já tava ali com todas as músicas feitas pra ensaiar em casa. Agora, as coreografias não. Eu lembro que algumas pessoas, eu também em alguns momentos, a gente quebrava muita cabeça pra entender. E é sempre uma sensação de que não vai dar certo. É sempre uma sensação de que, cara, isso é impossível, isso não vai acontecer. E acontecia, nem sempre muito bem executado. Mas pelo menos uma base da coreografia a gente conseguiu decorar e a gente performava no palco. E óbvio que à medida que você vai fazendo show, você vai ganhando mais confiança. E cada show que você faz, você reforça ainda mais na sua cabeça a coreografia. Depois de um tempo tá tranquilo e você sabe muito bem o que fazer. Mas eventualmente... errava uns passos. Bom, esse vídeo tá ficando longo, tem muita coisa ainda pra falar. Eu vou continuar falando sobre Rebelde ainda nos próximos vídeos. Eu percebi que vocês gostaram, são curiosidades que talvez eu nunca tenha contado antes, talvez vocês nunca tenham ouvido. Vou pensar aqui em mais fatos inusitados pra contar pra vocês sobre essa nossa trajetória, sobre esse momento tão importante na nossa vida, tá bom? Um beijo, amo vocês, comentem, compartilhem, curtam, façam tudo aí que é necessário pra gente continuar bombando esse canal. Até o próximo.